turma, bom dia! Seja bem-vindo para mais uma aula de redação comigo, professora Betânia Neves. Hoje nós vamos trabalhar relato histórico. Convido você a pegar o seu livro na página 43, tá? Para que junto nós possamos estudar um pouquinho sobre relatos, mais especificamente relatos de nossa história. Gente, a gente sabe que faz parte da nossa vida, né? Conversar diariamente, trocar informações, relatar fatos o tempo inteiro, tá certo? É uma prática muito comum antigamente, né? Quando as histórias passavam-se de geração para geração através dos relatos. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho o quanto isso é importante, tá certo? Então vem comigo para acompanhar as explicações de mais uma aula. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um relato, gente. Relato é a exposição de uma experiência vivida, né? Então é muito comum, assim, numa comunidade, quando as pessoas querem saber das experiências, né, dos moradores daquela comunidade, vai de casa em casa procurar sondar sobre esses relatos. Então a gente fica muito feliz, assim, em saber o que aconteceu em uma determinada época através dessas histórias contadas, muitas vezes de forma oral, né? Oralmente, tá certo? Relatar também é transmissão de um acontecimento. Então, é muito comum, né? Hoje, quando acontece qualquer coisa, aí você vai a uma outra pessoa e acaba relatando o que aconteceu, né? Uma narrativa. Aí diz aqui que o relato é um texto narrativo. Então, gente, essas narrativas populares são relatos, tá? Como é que eu vejo isso? Eu trabalho o relato da seguinte forma. Eu fiz aqui esse fluxograma para vocês entenderem, né, esses elementos que fazem parte desse relato. Olha só, eu tenho uma sequência de ações, né? Essa sequência de ações, elas são realizadas através dos personagens, né? Por isso, essa sequência de ações, elas precisam de personagens. Quando eu falo, gente, de sequência de ação, eu estou me referindo ao enredo, né? A história em si. Tem a participação dos personagens, né? Por ser uma narrativa. Tem um narrador, né? Alguém que conta a história. E, normalmente, os verbos são no pretérito. Porque são histórias que já aconteceram, fatos que já aconteceram. Então, os verbos estão sempre no pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Tá certo? Aqui eu tenho relatar de forma clara fatos históricos e as experiências sociais que contribuíram para a construção da identidade social e cultural de um determinado povo. Eu posso dizer que isso aqui é um conceito de relato histórico, tá certo? Vocês podem observar, né, que esses relatos históricos muito comuns no nosso dia a dia, eles procuram, né, de certa forma, transmitir algo que seja relevante para a sociedade. Vejamos agora um texto que está aí no livro de vocês, na página 45, se não me falha a memória, página 45, tá? Acompanhe, faça a leitura comigo. Fala sobre a questão da revolta da vacina. O que seria essa revolta da vacina? Então, é um texto, eu vou fazer a leitura com vocês aqui rapidamente, tá certo? Para que a gente possa responder algumas atividades, tá bom? Diz assim: irrompeu com o nome improvável de revolta da vacina, ou mais apropriadamente, revolta contra a vacina. O estopim da virulenta insurreição popular que eclodiu no Rio de Janeiro em novembro de 1904 foi, de fato, a recusa de boa parte da população da cidade, em especial as classes baixas e média, em aceitar o cumprimento da lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola. Aprovada pelo Congresso em 31 de outubro, a lei era uma vitória pessoal do jovem médico Oswaldo Cruz, sanitarista que poucos anos antes retornara da Europa disposto a erradicar uma série de epidemias que assolavam duas das maiores cidades portuárias do Brasil, Santos e Rio de Janeiro. Desconhecida no Brasil, a vacina contra a varíola, já testada com êxito em vários países da Europa,
era encarada com desconfiança pelos brasileiros em geral e pelos cariocas em particular. Por isso, tão logo as brigadas sanitárias passaram a entrar em todas as casas da cidade, acompanhadas da polícia, para vacinar os moradores à força. Os adversários da medida começaram a chamá-las de violadoras dos lares e túmulos da liberdade. A eclosão da revolta era mera questão de tempo e não foi preciso esperar muito, quando num comício contra a vacina realizada no centro do Rio de Janeiro, no dia 10 de novembro, um orador foi preso em pleno palanque. A multidão partiu para o confronto. Imóveis derrubados pelo próprio prefeito Pereira Passos forneciam grande quantidade de pedras. Com elas, o povaréu passou a alvejar os policiais. A revolta espalhou-se como um rastilho de pólvora. Ao longo de 4 dias, os revoltosos dominaram o centro da cidade, tombando e incendiando os bondes, depredando e saqueando estabelecimentos comerciais, destruindo os novos postes de luz estilo Arte Nouveau. Tá? Então, observem esse texto, tá aí no livro de vocês, páginas 43 e 44, pronto, tô aqui pegando as páginas direitinho, né? Que fala sobre essa revolta da vacina. Então, vocês observaram aí, é um fato histórico que aconteceu lá em 1904, né? Quando foi descoberta essa vacina contra a varíola, e pelo jovem Oswaldo Cruz, né, que era sanitarista, médico sanitarista, e ele trouxe para o Rio de Janeiro, mas houve uma revolta muito grande, porque a população não queria se vacinar. E aí, o que é que aconteceu? O pessoal que estava responsável pela vacina começou a invadir as casas para fazer com que as pessoas se vacinassem à força. Parece um pouquinho do que a gente está acostumado hoje em dia, né? Muita coisa ainda não mudou. Hoje a gente está vivendo um momento, por exemplo, que está todo mundo aqui esperando a vacina contra a Covid-19, né? Estamos em meio a uma pandemia que hoje o uso das máscaras, por exemplo, é obrigatório, no entanto, nem todo mundo usa. Então, a mesma coisa acontecia lá em 1904, né? A vacina estava ali, era uma esperança, mas muita gente também não queria fazer uso daquela medicação, tá bom? Então, isso aí é um relato histórico, né, contando um pouquinho do que aconteceu lá em 1904. Vejam como isso é tão importante, esses relatos são tão importantes porque a gente passa a ter conhecimento de fatos históricos que aconteceram há muito tempo, né? Aí lá no livro de vocês também tem um quadro, deixa eu ver se eu acho aqui, esse quadro. Deixa eu ver aqui. Um quadrozinho, né, tá? Para que vocês possam preencher. Aqui eu já fiz, já respondi tudo direitinho. Tá dizendo assim: quando foi que isso ocorreu? Novembro de 1904, após a aprovação da obrigatoriedade da vacinação contra a varíola em 31 de outubro. Onde ocorreu? Rio de Janeiro. Quem estava envolvido? Pessoas de classe baixa e média, policiais de brigadas sanitárias e médico sanitarista Oswaldo Cruz, que é o idealizador da lei, né? Por que ocorreu? As pessoas se recusavam a tomar a vacina e as brigadas começaram a entrar em todas as casas com a polícia para vacinar os moradores à força. Como ocorreu? Num comício contra a vacina, realizado no centro do Rio de Janeiro, no dia 10 de novembro. O morador foi preso em pleno palanque. A multidão partiu para o confronto com pedras, saqueando e depredando a cidade. Bem, gente, por que é importante esse quadro aqui? Quando, onde, quem estava envolvido, por que aconteceu e como aconteceu? Essas perguntas aqui, pessoal, elas precisam ser respondidas durante um relato histórico. Elas precisam ser respondidas, tá certo? Então, eu peço a vocês que todas as vezes que vocês forem fazer, por exemplo, um relato histórico, que essa é uma atividade, né, que nós vamos fazer mais à frente, que vocês procurem observar se essas respostas, elas vão estar sendo respondidas durante o teu texto, tá bom? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso na nossa aula virtual, tá bom? Um abraço e até a próxima!